Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, hoje estive em Brasília, onde às 12 horas, num ato da liderança do Senado Federal, ocorreu o ato de filiação do deputado estadual Carlos Osório ao PSDB, com a sua ficha abonada pelo presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves. Um ato, deputada Lucinha, de muito prestígio, porque tinham lá 3 senadores da República, senador Cunha Lima, senador Tasso Gereissati e o senador por Minas Gerais, Anastasia. E, no mínimo, não sei nominar todos, uns 18 deputados federais. Então, foi um apoio bastante expressivo que essa filiação teve dos membros da Executiva Nacional, do Diretório Nacional, da bancada do Senado, da bancada federal. Então, a partir da semana que vem, o PSDB, quando o deputado Carlos Osório comunicar à mesa, a nossa bancada será composta de 4 deputados federais. Então, e verifiquei também um clima muito positivo na bancada, porque muitas conversações também estão acontecendo. Brasília está efervescendo. Um dos motivos, evidentemente, que é a Operação Lava Jato. O outro motivo é a fragilidade do governo Dilma e a debacle que vive o Partido dos Trabalhadores. E outra é a janela que está aberta desde o dia 19 de fevereiro. E me parece, salvo o erro de avaliação, que um dos partidos que mais perderão quadros será o Partido dos Trabalhadores. A movimentação está tão grande em Brasília que possivelmente a nossa presidente Tia Ju perderá o seu grande líder no PRB, né? Não sei se Tia Ju vai acompanhar, mas o PRB perderá a liderança do Crivella, que vai para o PSB. Veja que as coisas estão acontecendo. E é evidente que essas movimentações passam pelo grande desgaste hoje nacional que tem o PT, esse governo fracassado, liquidado, que está acabando com o nosso país, e as eleições municipais que vão ocorrer no mês de outubro próximo. Então, por via de consequência, essa era uma notícia que eu estaria transmitindo aos companheiros, e lá tive exatamente como presidente do Diretório Municipal da capital para receber o novo filiado. Bom, este é o primeiro ponto das minhas observações do dia de hoje. Mas a minha ida lá teve algumas coisas positivas. Porque conversava eu lá com um deputado federal jovem do PSDB, chamado Marquesan, que possivelmente é filho do Nelson Marquesan, né?
E ele dizia que está havendo uma grande movimentação em Brasília para que todas as unidades da federação tenham a sua própria lei de responsabilidade fiscal. Ocorre que uma lei de responsabilidade fiscal estadual, ela tem que estar submetida, à Constituição Federal, 2, à Constituição Estadual, 3, não pode contrariar nenhuma lei complementar federal, principalmente a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, a Lei 4.320 de 1964, que é a lei definidora das confecções da LOA, da LDO e dos PPAs, enfim, e toda a legislação infraconstitucional. Então, quando chega de Brasília, exatamente para ver o estendimento dessa dívida por mais 20 anos, claro, se você prorroga o prazo da dívida, hoje o Estado paga 13% de serviço da dívida sobre toda a sua receita corrente líquida. Se você estender o prazo da dívida, esse percentual possivelmente vai diminuir e, por via de consequência, haverá mais dinheiro para suprir as necessidades do Estado. Mas a questão no Congresso é que não se quer que esses recursos, fruto do alongamento da dívida, que representa a perda de receita para a União, não seja aplicado em despesa de pessoal. Bom, então eu estou trazendo essa realidade porque me parece que o governo do Estado do Rio de Janeiro não soube ler o que se deseja, porque fez um projeto de lei que ele intitulou de responsabilidade fiscal, mas é um projeto de lei que pretende, de forma inconstitucional, dar responsabilidade fiscal para os outros poderes, mas não para si mesmo. É isso que é estranho. E, lendo a Constituição Federal, e os senhores deputados conhecem, o artigo 1º diz que nós somos a República Federativa do Brasil. O artigo 1º da Constituição Federal é uma das maiores mentiras que nós temos, porque nós não somos República Federativa, nós somos a República Unitária do Brasil, porque temos que nos submeter à verticalidade da União. Mas o artigo 2º diz o quê? Diz que todos os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. Logo, o governador do Estado, que é apenas um chefe de poder, não é dono do tesouro do Estado, é gestor do tesouro, ele não pode definir manos militares para os poderes, como os poderes vão aplicar os seus respectivos fundos. E também não pode ele, ao arrepio da Constituição da República, querer congelar salários, porque a Constituição da República diz que os salários terão que ser reajustados. E quando a despesa de pessoal atinge o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, atende o limite, a própria Constituição diz o que fazer. E o primeiro ponto não é congelar salários, é cortar cargos comissionados. E esse esforço, eu verifico que não acontece.
o Poder Executivo, que em tese deveriam ter seus cargos comissionados só ocupados por competência específica, gente preferencialmente concursada, bem preparada, tem 9.800 cargos comissionados ocupados única e exclusivamente por extraquadro. Extraquadro é aquele cidadão que está no cargo comissionado e não tem vínculo empregatício com o Estado, não é nem seletista, nem estatutário, como são os cargos comissionados da LERJ extraquadro. Descontam 11% para o INSS, sobre o teto do INSS, e a instituição deposita para o INSS 22% de contribuição patronal. É só pegar o nosso próprio contra-cheque, que é assim. Como é que é o contra-cheque do deputado? Tem 11% em cima, mais ou menos, que o teto do INSS é aproximadamente R$5.000, a gente desconta R$550 para o INSS, e a Assembleia, a instituição, desconta o dobro, R$1.110 para o INSS. Ora, então, se você somar o Executivo, o Legislativo, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, o Ministério Público, esse número vai praticamente dobrar. E cadê a contribuição para o Rio Previdência? Não tem. Os cofres do Rio Previdência ficam vazios, porque essas contribuições estão todas indo para o INSS. Então, essa é uma questão que tem que ser repensada, porque não é só aqui nesse estado que isso acontece, acontece no Brasil inteiro. Porque se o fundo previdenciário, a massa de trabalhadores só diminui, o fundo quebra. Não tem outra saída. E o que nós estamos vendo também, que quase ninguém fala, é que só gente se aposenta, vira pensão, e você não faz concurso para mais gente nova. Então, esse desequilíbrio se acentua. É claro que aqui, cada concursado vai para um outro fundo que foi criado aqui por lei, onde a contribuição dele só vai para uma aposentadoria também até R$5.000. Se ele quiser, ele tem que aderir a um sistema complementar do bolso dele. Isso, no futuro, depois de 2050, o Rio Previdência fica sadio, porque todos nós, como se diz em linguagem popular, já teremos tocado para subir, né? Ou morto, desencarnado, desincorporado, o termo religioso que for, e todos os que entrarem estarão no limite dos 5.000. Mas aí eu me pergunto o seguinte: como chegar até 2050? Certamente não é com esse arremedo de projeto que veio para casa. E me lembro um termo político que a gente sempre usou muito em relação a essa lei de responsabilidade fiscal estadual, que se usou muito no processo político, é dizer assim: não passará. E não passará mesmo.